Vamos lá, meus amores. Olha só, a nossa aula é de história. Conteúdo de qualidade. Então, vamos lá, segundo ano. Vocês estão vendo essa imagem aí, não é? Nós vamos revisar realmente a independência do Brasil. Ou seja, vocês lembram do que a Pro já falou, não lembra? Então, olha só. Isso tudo aconteceu desde a época de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E o Brasil vinha sendo a ser colônia de Portugal desde essa época. Então, nós não tínhamos uma nação, ou seja, uma pátria, certo? Mas o rei de Portugal, D. João VI, e toda a sua família real mudou-se para o Brasil para evitar muito conflito com Napoleão Bonaparte. Daí, por muito tempo, nós ficamos sendo governados por D. João, porque toda a sua família veio para onde? Veio para o Brasil. Mas a família real aconteceu que a rainha morreu e D. João foi coroado a rei de Portugal e deixou seu filho Pedro para cuidar dos seus interesses de Portugal aqui no Brasil. Mas Pedro não se conformava. Ele não aceitava de forma nenhuma tudo isso que vinha acontecendo com o Brasil. E o que aconteceu? Ele queria, porque queria, ver o Brasil livre do domínio de Portugal, certo? Então, o que aconteceu? Pedro teve dificuldades? Teve sim. Por muito tempo, D. Pedro, após alguns anos e com muita dificuldade para governar o Brasil, resolveu definitivamente proclamar a independência do Brasil e tornou-se D. Pedro I. Isso tudo por causa de quê? Por causa de que ele foi deixado por seu pai e com toda a dificuldade que ele tinha de governar, ele, sendo o príncipe regente do Brasil, ele achou por bem fazer isso porque ele não aceitava de forma nenhuma essa situação, vendo o Brasil ser colônia, ser uma extensão do território de Portugal, no qual ele via que o Brasil podia muito bem se tornar independente e ter a sua pátria, ter a sua nação, ou seja, ter a sua nacionalidade. Então, o que foi que aconteceu? Depois de muita luta, depois de muitas dificuldades de governar a colônia, ele resolveu realmente proclamar a independência do Brasil. E foi de fato que tudo isso aconteceu, mas aconteceu nas margens do rio Ipiranga, que D. Pedro, no dia 7 de setembro, deu o grito do Ipiranga. E qual foi esse grito que fez com que revolucionasse tudo isso e, de fato, sermos livres de Portugal e formar a nossa pátria, ou seja, a nossa nação? Foi quando ele realmente gritou bravamente: independência ou morte! E daí em diante, ficamos sendo livres do domínio de Portugal, passamos a ter a nossa nação e tivemos até o quê? O hino da independência, cantado por D. Pedro
e no qual quem foi que fez a sua letra foi quem? Evaristo. Muito bem, gente. E ainda temos também o que? A nossa bandeira, que é a nossa bandeira linda e maravilhosa, não é? Na qual representa o nosso país, que é o Brasil, porque somos todos brasileiros, nós temos a nossa nacionalidade e com belas cores, na qual cada uma retrata uma coisa no nosso país. Ok, meus amores? Então vamos para o nosso intervalinho. Vá beber sua aguinha. Se quiser, adiante logo a sua atividade. E depois volte para assistir a nossa aulinha de redação. Não esqueça, fiquem atentos. Arrume seu caderno, porque nós vamos ter um delicioso ditado, ok? Então vamos lá. Voltei. Como a Pro já tinha dito, a nossa aulinha de redação, ó. Nós vamos falar das palavrinhas com as nossas ortografias, ou seja, as nossas sílabas, ó. Como vocês já sabem, essa ortografia é a junção das vogais com a consoante S, formando assim as sílabas. Quais são as sílabas? A S, ES, IS, OS e US, na qual nós falamos as, es, is, os e us. Pois é, essas sílabas, elas são a junção com outras sílabas para dar a formação de algumas palavras. Então, existe uma variedade de palavras com o uso dessas ortografias, certo? Elas podem estar no início, no meio ou no fim das palavrinhas. E elas têm sempre o mesmo som, mas é necessário que tenhamos cuidado quando nós falamos a palavrinha para que possamos estar escrevendo corretamente, ok, meus amores? Então, na maioria das vezes, vocês vão encontrar as palavrinhas com essas sílabas no final. Na maioria das vezes, quando nós encontramos, as palavrinhas estão o quê? No plural, ou seja, quando a gente fala mais de um objeto, mais de um ser. Lembra disso? Então, vamos lá. Olha só, prepare seu caderninho, porque nós vamos aprender um monte de palavrinhas. Só de que forma nós vamos agora aprender? A Pro já escreveu para vocês no quadro, não foi? E agora é vocês que vão escrever no caderninho de vocês as palavrinhas conforme as imagens vão aparecendo. Então, nós vamos para o nosso ditado mudo. Olha só, preste bem atenção. Lá vai a primeira figura. Escreva bem arrumadinho no caderno de vocês, viu? Faça o nosso ditado bem legal. Olha aí, nós temos quantas palavrinhas já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Qual é a próxima? Olha ela aí. Olha a outra. Como é o nome disso aí? E esse aqui, quem sabe?
Olha, temos esses aqui também. Olha só, outra imagem. Mais uma. E enfim, olha só o que a Pro trouxe para vocês. Olha aí. Temos mais essa aqui. Pronto. Fez seu ditado sozinho, viu? Não peça ajuda à mamãe, nem a Pro da banca, nem a titia, nem o vovô. Vamos testar nossos conhecimentos. Vamos agora para o nosso diário. Temos caderno de história, ditado com as ortografias, ok? Faça atividade, mande para a Pro. Um bom final de semana. Aproveite e estude para o nosso teste. Um beijo. Outra observação: quero um lápis com a escrita forte para no teste as suas letras saírem bem nítidas. Beijo!